qual o passo a passo para se lançar e principalmente ter ótimos resultados em projetos de go-to-market. No episódio dessa semana, nós vamos entender melhor isso e o nosso convidado para nos ajudar a desvendar o tema é o Gustavo Neto, executivo sênior da área de vendas, com passagens em vários cargos C-level em empresas como Whirlpool, Grupo SEB, ASICS e Nike. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Raise the Bar, o programa semanal de entrevistas divulgado toda terça às 19 horas no YouTube da The Forces Company e em mais de 10 plataformas de podcast diferentes, que levanta a tua régua apresentando e debatendo os principais cases, tendências, curiosidades e boas práticas de vendas e marketing do momento. Para começar, queria dar muitíssima boas-vindas aqui ao Gustavo. Como é que você está, Gustavo? Animado? Tudo ótimo, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Estou super animado aí em participar dessa conversa com vocês. Maravilha. É um tema que eu acho que muita gente vai usufruir do teu conhecimento no assunto, porque é um tema do dia a dia de qualquer profissional de vendas e marketing, né, Lewis? Certamente. A gente vê, inclusive, Gustavo, uma carência muito grande, né, especialmente para profissionais de média gestão, né, terem uma clareza de como organizar um processo de GTM, como participar de uma forma relevante no projeto de GTM, independente do segmento. Claro que tem segmentos que tem mais histórico com isso e mais cases com isso, como a indústria de bens de consumo, né, em geral, mas ainda assim é uma competência, né, um conhecimento muito importante, né, para profissionais de entry-level, média gestão e, sem dúvida, também para C-level. É um tipo de contexto muito denso, com muita densidade, né? Então, se a pessoa não tem um playbook ali, conceitos muito claros do que tem que ser feito e uma sequência lógica definida, é muito complicado você acertar, né? Então, nesse episódio, a gente vai te ajudar a fazer um playbook aí, entender as premissas, os pilares e criar um contexto mais claro de execução de GTM, né? Mas antes disso, queria só deixar um convite aqui a todos e todas que acompanham o programa para se inscreverem gratuitamente para assistir online no dia 24 de outubro a edição 2023 do Sales and Marketing Awards, né, a premiação anual da For Sales, né, que premia e apresenta em detalhes, né, os principais cases de vendas e marketing do ano. Esse ano a gente vai apresentar e premiar os principais cases do Brasil, basicamente em 5 grandes desafios que a gente entende que foram chaves esse ano. O primeiro é Customer Experience, né? Com a multicanalidade aí em curso, como organizar isso. O segundo, e sempre presente, estruturação de máquina de vendas. Terceiro, marketing de conteúdo. O quarto, automação de vendas e marketing. O quinto, inovação em vendas. Então, se você quer descobrir as estratégias de vendas e marketing das melhores empresas do Brasil em gestão comercial, não perde tempo e se inscreve no link, tá? Agora sim, Gustavo, para a gente começar, fala um pouquinho sobre você e sobre tua experiência com go-to-market, para que a gente tenha um pano de fundo aqui para o bate-papo. Tá bom, vamos lá. Eu tenho aí meus 20 anos de posição, passando pelas diferentes posições nas áreas de vendas e marketing. E aí eu acho que o go-to-market, ele permeou essa minha carreira, e eu acho que eu tive a oportunidade de ir afinando e aprendendo um pouco mais a cada passagem diferente que eu tinha na minha carreira, né? Seja como lá atrás um vendedor que saía, né, e aprendeu que quanto mais eu entendia do meu cliente, como ele funcionava, quais eram os objetivos dele, melhor eu desempenhava. Depois disso, passando por outras cadeiras, chegando em marketing, entendendo que tão fundamental quanto uma estratégia de produto e de marca era uma estratégia para fazer essa estratégia chegar ao ponto de venda. E aí que eu acho que a coisa começou a ganhar um pouco mais de estrutura na minha carreira. E aí, à medida que eu segui a minha carreira e voltei para a área de vendas, com posições de direção,
que aí eu acho que eu entendi que a minha caixa de ferramenta para o go-to-market ela estava mais densa e mais pronta, para entender que o go-to-market ele é um elo fundamental da companhia para fazer com que a sua estratégia de produto e marca chegue efetivamente até o consumidor, né? Uma das coisas que eu mais vejo as empresas fazendo é colocando toda a sua energia em produto, em marca e até no entendimento do consumidor, mas muito pouca energia em entender como é que você vai fazer com que uma coisa chegue na outra. E é aí que entra, no meu entendimento, o go-to-market, tá? Perfeito, perfeito. Já começa com uma reflexão extremamente interessante, tá? Você não pode só ter uma coisa bem feita, né? Não apostar só naquilo. E ok, eu tenho um ótimo produto e isso vai fazer com que garanta o meu sucesso comercial, né? Todas essas pautas de gestão de vendas e marketing, elas precisam estar concatenadas, né? E aí, dito isso, Gustavo, por que na sua visão as empresas erram tanto nos projetos de GTM, né? Onde que elas falham, né? Na base ali no início, né? Que faz com que elas não sejam assertivas ou que elas acabam tendo que fazer muitos GTMs, né? Tá com frequência revendo suas estratégias de vendas. Eu acho que assim, e aí é por experiência também, tá? Que eu vejo que as empresas elas gastam menos tempo entendendo o seu campo de batalha, e aí são os diferentes canais de vendas, como eles atuam, que objetivos eles têm, qual é o tipo de consumidor que efetivamente compra naquele tipo de canal, para que a empresa possa saber como é que ela tem que, sem mudar a estratégia, sem mudar o discurso para o consumidor, fazer as adaptações para que aquele produto possa fazer parte da estratégia daquele canal de vendas também, né? E a importância disso é para facilitar com que esse produto efetivamente chegue nesse consumidor. Tá? Eu acho que a grande dificuldade que as empresas têm e vem sentindo muito é que esse tipo de conhecimento hoje ele acaba ficando muito isolado à equipe de vendas. Quando muito, equipe de trade marketing, trade canal, mas eu vejo que isso não nas experiências que eu tive, e esse tipo de conhecimento ele não necessariamente é absorvido para dentro da organização, para que a organização, na hora que vai pensar em lançar um produto, ela já tem aquele canal de vendas que tem aderência àquele produto ou àquela estratégia. Então, essa conexão hoje é onde eu vejo que as estratégias mais falham e geram o maior desgaste na execução de um lançamento de produto, por exemplo. Tá? Interessante, Rodrigo. Eu acho que aí eu vou expandir, eu gostaria que você comentasse, Gustavo. Você mencionou no lançamento de produto, né? Mas eu percebo que tem outras pautas de gestão que sofrem o impacto disso, né? Por ter esse desconhecimento de como melhor atender o canal, né? E como ele impacta o GTM, né? Logística tem esse impacto, né? Finanças também tem esse impacto, né? Eu vejo muitas indústrias, né? Muitas empresas sofrendo no aspecto de distribuição, né, de fato, de logística, né, por não estarem bem concatenadas ali qual que é a necessidade do canal quanto a isso. Poxa, é um canal que precisa receber o produto de X forma, ou eles vão armazenar, eles podem ou não ter estoque, né? Tem uma desconexão forte ali que acaba tendo um impacto grande no resultado, né? Tu concorda nisso? Concordo, e acho que é um pedaço fundamental da estratégia como um todo, né? Você falou muito bem, assim, tem cliente que 20, 30 dias de estoque funciona bem, tem outros que 20, 30 dias de estoque é ruptura na certa. E eu acho que de novo, né, e aí eu reforço, como o conhecimento, né, esse tipo de conhecimento e esse aprofundamento na relação com o mercado, eu diria, traz benefício para a companhia, para as empresas e para a tua assertividade comercial, né? E não adianta, assim, se você não tiver assertividade comercial, certamente você está desperdiçando algum tipo de recurso, seja ele financeiro, seja uma oportunidade de mercado que você está deixando para o teu concorrente. Então, assim, eu reforço muito
né? E nas minhas passagens é uma pauta que eu carrego muito comigo. Esse conhecimento de mercado, de campo e de canal de vendas, ele é um conhecimento estratégico para todo tipo de organização. Perfeito. Agora, Rodrigo, me permite lá mais uma pergunta. Você apontou o problema, que eu achei bem interessante, Gustavo. Fazer com que o GTM esteja claro para todos os departamentos da empresa e não só para o departamento comercial, né? Como você, na sua carreira de executivo, garantiu que isso acontecia? Olha, aí eu comecei minha carreira lá atrás e não foi na área comercial, né? Eu comecei em planejamento estratégico, então tive uma oportunidade de fazer muita pesquisa de mercado. E esse é um negócio que eu acho que eu carreguei bastante comigo, assim, né? Essa curiosidade de saber onde é que eu estava me metendo sempre, né? Então, como área comercial, conhecer bem o seu canal de vendas, e aí, de novo, como é que você entende o papel e o que esses canais têm para agregar à sua estratégia? E como é que você... E aí vem o papel da área de vendas, tá? Porque se a área de vendas não fizer, ninguém vai fazer. Se você não conseguir levar isso para dentro da organização e tornar esse um conhecimento perene e vivo na tomada de decisão da organização, de novo, seja lá do time de inovação, que depois vai chegar para o time de categoria, trade, por aí vai, a gente não está fazendo o nosso papel. Então, assim, conhecer muito bem o seu canal de vendas, né? E aí vem todos esses temas que a gente falou. Poxa, quais são as premissas logísticas desse canal? Que tipo de benefício que esse canal aporta para o seu negócio? Tem canal que você sabe que atende um consumidor de classes mais altas e que você sabe que aquele cara ele vai te custar mais caro, mas ele é uma grande vitrine para o seu produto, para a sua marca. Tem aquele outro que vai colocar o teu produto nos 4 cantos do Brasil. E isso tem que estar muito claro. Até porque, na hora de lançar um produto, o mesmo produto não necessariamente está endereçado para os mesmos tipos de consumidores. Então, tem aquele produto que você vai olhar para distribuição numérica e vai colocar só naquele tipo de canal, aí você sabe que você colocar ele num canal premium, ele não vai girar. Ao contrário, pode ser até que ele nem orne com os demais produtos que estão dentro daquele ponto de venda. Então, assim, eu acho que a virada de chave, ela começa conhecendo muito bem o canal, isso é fundamental, e aí vem planejamento, que é o segundo passo, né? Você trouxe o conhecimento do papel de cada um dos canais para dentro de casa, e daí para frente você garante e assegura que aquilo está sendo considerado no planejamento da companhia, tá? E aí eu acho que você começa a conseguir evoluir para entender. Esse produto vai para esse canal, esse produto vai para aquele canal, determinado consumidor compra nesse canal, determinado consumidor compra naquele outro canal, e por aí vai. Então, eu acho que, de novo, primeiro, vendas tem que estar envolvida nas decisões estratégicas, tá? Podendo participar ativamente, podendo contribuir com esse nível de conhecimento. E aí que isso seja realmente levado em consideração para que, né, o pipeline seja fluido, né, desde lá de trás da inovação até a casa do consumidor. Uhum. E conectando essa pergunta aqui do Lewis, eu queria que a gente conseguisse construir um playbook aí, um passo a passo, né, de como fazer um go-to-market realmente assertivo, né? E aí o assertivo tanto do ponto de vista do planejamento quanto da execução, né? Então seria um ponta a ponta, um playbook ponta a ponta de planejamento e execução de go-to-market, né? Eu sei que você já deu uma palhinha aqui em algumas possíveis passos, prováveis passos desse fluxo, mas eu queria voltar, dar um passo para trás e voltar para a gente tentar construir aí algo bastante sistêmico, para dar uma dimensão para quem está nos acompanhando de, puxa, aonde eu começo, por onde eu passo e aonde eu termino, para garantir que meu go-to-market de fato vai acontecer bem. Tá bom, legal. Vamos lá, esse ponto, eu acho que ele é um ponto-chave da conversa, né? E aí, enfim, é muito percepção e experiência minha, né? Eu falei bastante da parte do conhecimento do mercado, dos canais de vendas e do papel de cada um deles na sua estratégia. Tem um outro ponto que, para mim, é fundamental,
que é você ter as pessoas, o time que vai executar essa estratégia lá na ponta, engajada e com muita clareza de como ela vai ser avaliada nesse processo, ou seja, quais são os indicadores que eu uso para medir o time de vendas que vai executar aquela estratégia na ponta, porque no fim do dia a estratégia toda vai correr a cadeia de valor e vai chegar na mão de um cara de vendas que vai sentar com o cliente para vender ou não. Então, se esse cara ele é bem incentivado pelos indicadores corretos, ele vai ter muito mais facilidade em desdobrar a estratégia da forma como ela nasceu e não ter que fazer gol de mão ali na hora do vamos ver. Então, eu acho que passa primeiro, por planejar muito bem, ser o mais assertivo possível na construção de metas e dos indicadores que você vai medir a execução dos diferentes agentes nessa cadeia, né? Porque vamos pensar assim, né? Na hora que você tem lá, você faz a criação das metas, você vem lá do marketing, e aí você começa a desdobrar isso, né? Isso vem marketing vem numa dimensão categoria, aí você começa a desdobrar isso para aquilo chegar numa dimensão canal e chegar efetivamente aí na venda, né? E essa transição, o mapeamento dessa transição, ou seja, poxa, você tem um produto que você precisa vender, sei lá, vamos chutar aqui, 1.000 peças de uma determinada categoria. Você sabe que você tem um canal que vai levar 500 peças. Então, por histórico, por cenário de concorrência, você já atribui ali aquelas 500 peças. As outras 500, você vai distribuir entre um número X de vendedores. No momento em que você começa, eventualmente, a gerar uma distorção entre esse desdobramento e o que efetivamente cada um desses vendedores consegue vender, você pode começar a ter uma distorção na sua estratégia. Tá? E aí, um outro ponto que para mim é sempre muito valioso é como é que esse vendedor é avaliado. Se aquele cara para quem eu atribuí 500 peças e ele entende que 500 peças é um número, eu vou avaliar ele bem se ele vender 500 ou eu vou avaliar ele melhor ainda se ele vender 600. E aí vai do negócio. Tem empresa que olha a cadeia redondinha, sempre contra o planejamento, e 500 é o número. Se ele vender 550, ele é penalizado. Então, esse cara sabe que ele tem que ter um indicador de acurácia de vendas ali, para ele não distorcer a cadeia para trás e roubar produto de um outro vendedor que deveria estar vendendo uma parte das outras 500 peças. Então, eu acho que, assim, para conseguir conectar tudo isso, de novo, né? Eu volto. Conhecer muito bem o ambiente onde você está, o papel de cada um dos canais e como é que você vai fazer a execução disso. Engajar as pessoas que você vai precisar lá na ponta fazendo isso. E para engajar essa turma, eu não tenho a menor dúvida, assim, você precisa conseguir atribuir metas, não só em tamanho da meta, mas no indicador que você vai medir esse cara de uma forma a que ele se sinta incentivado e dono daquilo para fazer com que aquilo aconteça sem grandes ruídos. E se houverem distorções na estratégia, que ele consiga retroalimentar a companhia, tá? E aí, de novo, né? Assim, de novo, você sai do marketing, vai passar pelo trade, vai ter um trade canal, vai ter um trade execução para chegar ali no cara de vendas, né? E aí eu estou sendo bastante sucinto na forma de olhar para a cadeia, sem olhar a execução de ponto de venda, sem olhar toda a parte de revenue management. Que vai variar de acordo com o canal que você for escolher. Exatamente, né? E o tipo do seu negócio. Mas, de uma forma mais holística e simplificada, passa por isso. Conhecimento do território, planejamento e engajamento dos executores aí da estratégia. Eu anotei o seguinte aqui, com base nisso que você passou, né? Conhecer o mercado, conhecer os canais de venda, planejar e definir claramente metas e canais, garantir o time certo, engajar e alinhar indicadores com o time. Seria uns 5 passos aí, né? Gustavo, você me permita um ponto aqui que eu acho que é importante para a discussão, porque a gente percebe isso, né, Rodrigo,
nos clientes que a gente atende, né? Um gap, uma deficiência muito grande dos capabilities que os parceiros do canal indireto têm para se garantir uma boa execução, né, da estratégia. Né? E, por conseguinte, uma dificuldade que muitas das empresas têm, das indústrias têm, de desenvolver o parceiro, né, de levar soluções para o parceiro de gestão para que ele performe lá na ponta. Né? E isso está concatenado com o engajamento, mas ele é um passo antes, né, de ele ter maestria para isso acontecer, né? Pela tua experiência, né, que cases interessantes tu tem na tua carreira nesse sentido, né, de conseguir desenvolver o parceiro do canal indireto nesses capabilities importantes para se entregar bem à execução? Olha, eu acho que tem um elemento aí de JBP, Joint Business Plan, primeiro num aspecto mais macro da relação entre a sua empresa e esse canal, eu acho que te ajuda a definir direitos e deveres muito claros e mapeamento, inclusive, de gaps, né? Assim, a gente falou um pouco lá atrás da logística, né? A minha logística pode falhar, a dele pode falhar, a execução dele pode falhar, a minha também. Mas eu acho que na hora que você consegue, dentro desse Joint Business Plan, ter um capítulo onde você consegue fazer um assessment transparente entre as duas partes, onde você coloca pontos de melhoria e pontos que vão bem, eu acho que primeiro você já coloca a luz nessa questão. E aí, sim, o segundo ponto vem em quais ferramentas que eu posso e preciso desenvolver e aportar nesse meu parceiro que, eventualmente, faz uma parte grande da minha distribuição. Na minha experiência, o que eu acho que mais mudou o jogo foi treinamento. Tá? Treinamento, seja treinamento comercial, né, de técnicas de negociação e de técnicas de venda de produto e conhecimento de categoria. Tá? Porque uma coisa é o cara chegar lá para falar de um produto X da marca Y. Outra coisa é ele falar do produto X dentro da categoria como um todo. Né? Eu acho que todo cliente vai estar mais inclinado e suscetível a fazer negócio com aquele parceiro que está, na prática, suportando o negócio dele. Não está só tirando um produto do depósito de um e colocando no do outro e se vira. Então, eu vejo que e trazendo isso para uma ferramenta conhecida de mercado, que é o Joint Business Plan, eu acho que essa é uma forma de você aproximar e, de certa forma, concatenar as operações e as oportunidades onde elas estão. Tá? Porque eu não tenho dúvida, assim, né? O meu time de vendas, ele tem que saber vender, sei lá, os meus 300 SKUs. O vendedor do chão de loja de um grande cliente meu, eventualmente, ele tem os meus 300 e mais outros 500 de outras 3 marcas diferentes. Então, acho que esse é um ponto relevante. Quando você começa a influenciar para que o negócio desse parceiro seja melhor, eu acho que a tua chance de ter êxito na sua estratégia de go-to-market aumenta exponencialmente, tá? Você sabe que eu me lembrei agora, geralmente aqui na Forsales a gente recruta para todos os segmentos, né? E vendas e marketing, média e alta gestão de vendas e marketing. Então a gente está muito acostumado a usar bens de consumo como um grande celeiro para buscar candidatos, né? Sobretudo quando a gente fala de gestão de canais e go-to-market, que são duas áreas que dentro de bens de consumo, elas são áreas muito sensíveis. São mercados já povoados de concorrentes, margens menores. Então ele exige um nível de precisão na execução muito maior do que indústrias que o mato está mais alto. Então é muito comum a gente buscar gente de bens de consumo para clientes e outros segmentos mais que estão numa fase de amadurecimento menor. Agora, sabe que eu me dei conta de uma coisa? Um dos nossos clientes, a Volvo, né? Ela é referência em gestão de distribuidor, né? E eu me lembrei de uma boa prática da Volvo que eles têm lá,
que eu não vi ainda na indústria de bens de consumo. Pode ser porque eu não atuei tanto em bens de consumo quanto o Lewis. Por exemplo, o Lewis passou anos recrutando vendas de marketing para bens de consumo. Minha época, eu fui, quando eu era headhunter, né? Hoje, já há algum tempo estou na gestão, mas eu atuava muito para automotivo, né? Para a indústria B2B automotivo. Mas é o que a Volvo faz com os dealers deles de você ter o dealer bronze, prata e ouro. E ele só passa de patamar se ele cumprir um checklist, que é o assessment que o Gustavo trouxe, e de acordo com o grade dele, ele ganha um percentual de repasse maior da venda, ele ganha verba de treinamento, ele ganha N coisas. E eu achei isso genial, né? E eu vi, de novo, pode ser que eu desconheça por não ter recrutado tanto quanto você, Lewis, para bens de consumo, mas eu não me lembro ter visto em nenhuma empresa, nossa cliente ou não, fazerem esse processo de criar uma categoria. Uma espécie de concurso, né? Perfeito. E aí o cara... Porque daí basicamente você pega aquele assessment, ou depara que você quer e empurra a goela abaixo, no bom sentido. Você fala, olha, cara, se você chegar aqui, você vai ganhar mais dinheiro. Eu tô errado? Não, até existem programas de excelências, né, de distribuidores, né, Gustavo? Onde a indústria formaliza isso, né, e premia. Mas eu concordo contigo. A indústria automobilística, digamos, tanto de leve quanto pesados, tem isso muito mais estruturado. Acho que é mais robusto em várias pautas, né? Tangencia em várias pautas. Pauta de marketing, vendas, finanças, né, logística, premiações para a equipe, treinamentos, enfim. É mais amplo. De fato mais... Eles fazem um bate-bola muito legal, porque eles atuam em todos os itens da cadeia, né? Tanto no sell-in, sell-out, pós-venda. Porque no final do dia, o dealer, no caso do automotivo, ele é a pessoa que entrega a experiência do cliente na ponta. Sim. Diferentemente de bens de consumo, né? Que ele é só um distribuidor mesmo do produto. Mas mesmo, acho que analogamente, dadas as devidas diferenças, mas eu entendo que tem gerar esse alinhamento que o Gustavo trouxe aqui, pode ser mais fácil com esse plano de, olha, melhorar teu retorno financeiro, tuas regalias comigo, se você atingir esses níveis aqui, né? É um ganha-ganha. Acho que tem o segmento automotivo, eu acho que ele tem, eu vou chamar de um facilitador, porque os dealers são franquias, né? Então você tem uma influência direta. Você não tem concorrência entre os dealers, né? Porque eles têm áreas de concessão diferentes. O desafio que fica para o consumo, para bens de consumo que atuam com varejistas, é como você fazer isso num ambiente que você tem menos controle e que tem que ser gerando o interesse desse parceiro. Porque, senão, é muito difícil. É realmente muito difícil. Mas acho que tem um valor enorme, e eu acho que tem que ser uma agenda que... A agenda da colaboração, para mim, é a agenda do momento, tá? Eu acho que o transacional, a queda de braço, para eu ganhar, você perde, não existe mais. Perfeito. Ótimo. E você citou bastante isso nas suas respostas até então, Gustavo, eu acho que é um tema bem relevante dentro do GTM, que são os canais de vendas, né? Na tua percepção, né, e tua experiência, qual é o passo a passo, né, para se avaliar bem qual que são os canais ou o canal, né, que é o mais assertivo, que vai trazer mais retorno dentro da estratégia de vendas de uma empresa? Olha, assim, coisas que eu olho muito, tá? Assim, primeiro, a cobertura geográfica desse parceiro, né? Quanto, né, do território ao que eu estou me propondo distribuir o meu produto, ele atende. Qual é a reputação que ele tem, né, nessa região, ou sejam parceiros até de cobertura nacional, como é que é a logística dele, como é que é o atendimento ao cliente dentro da loja dele. Quanto que esse cara faz de comunicação, ou seja, quanto que eu posso me alavancar com esse parceiro para comunicar uma inovação, um diferencial que o meu produto tem, ou simplesmente eu vou colocar o produto lá e ele vai pegar o meu preço sugerido, tirar 30%, ir para a televisão em horário nobre e me gerar uma confusão enorme. Né? Então, eu acho que tem algumas questões
que são realmente assessments que você faz do papel desse cliente dentro da região, que eu acho que são ultra importantes. Qual que é a cobertura territorial que ele te dá? Qual é o ambiente de concorrência que ele tem também, né? Porque, às vezes, numa determinada região, está todo mundo lá. Se você pegar a região sudeste, assim, todos os varejistas de grande porte no Brasil, acho que eu diria que 90% deles estão operando em São Paulo. Então, aqui é um ambiente de altíssima competição. Mas em outras regiões, não. Então, eu acho que a primeira delas é entender a cobertura territorial que esse cara te dá, o nível de atendimento ao cliente e ao consumidor que ele te dá, e a comunicação que ele está disposto a fazer com você sobre o teu produto, a tua marca e os valores que você entrega para o consumidor. E aí, obviamente, tem outras mais técnicas, né? Que é a questão logística. Esse cara ele tem uma operação saudável, onde a gente consegue deixar os produtos sem problema de danos, a capacidade financeira, invariavelmente, também. Então, acho que tem mais um checklistzinho aí importante a ser criado, tá? Porque eu acho que ele tem que ser criado, difundido dentro da organização, para que ele seja vivo para todo mundo, mas que ele tem que existir, tá? Mas o meu passa mais ou menos aí por esses 5, 6 pontos, tá? Um problema que é bastante comum, né, no dia a dia do go-to-market é alinhar, né, as estratégias de marketing com a necessidade da venda ali na ponta, né? Fazendo uma analogia, né, seria dizer que vendas é a infantaria avançando no campo de batalha, o marketing seria a artilharia pesada ali, ou criando uma oportunidade, derrubando uma ponte, ou dando uma retaguarda para o avanço ali das tropas, né, no campo de batalha. E o que a gente vê na prática é que geralmente geralmente é uma palavra meio perigosa, né? Mas assim, acontece muito do marketing tá dando tiro no ar para fazer barulho, quando a tropa lá na ponta precisa que você espante um tanque ali que está avançando sobre a tropa, né? Quer dizer, como fazer o alinhamento, um alinhamento muito firme entre orçamento e estratégia de marketing, ou seja, alocação de recurso de marketing com a necessidade da venda lá na ponta, do vendedor lá na ponta. Acho que a gente vai acabar voltando num ponto lá do começo, mas acho que vale aprofundar. Mas eu acho que o papel do trade marketing na construção dessa ponte, ele é fundamental, né? Porque realmente o marketing, eu acho que é o papel do marketing mesmo, né? É olhar muito inovação, é olhar o consumidor, é olhar o P&L, a rentabilidade, como é que as categorias de marcas estão se comportando. E vendas acaba realmente sendo o cara lá da frente, da trincheira, e que muitas vezes essa conexão ela realmente não acontece. E aí que eu vejo que o papel do trade marketing e o escopo do trade marketing ele tem que estar alinhado com essa estratégia de go-to-marketing também, né? Porque ele precisa conseguir e estar estruturado para pegar esse output da área de marketing, né, que normalmente é a estratégia, vamos voltar lá nos 4Ps, mas que o trade possa fazer essa tradução para um nível bem mais granular, né? Porque enquanto um está lá com um canhão, que se ele der um tiro ele acerta 100, o time de vendas está lá na trincheira dando um tiro por vez, né? E aí a minha analogia, ela é assim, o marketing coloca aquilo na TV, gera desejo em milhares de consumidores. O cara de vendas ele tem que colocar o produto quase que loja por loja para garantir que quando esse consumidor venha, ele vai encontrar o produto, né? Então, eu acho que esse papel do trade marketing, conectar essas duas margens do rio, é fundamental, tá? E esse, para mim, é o grande escopo do marketing, né? Do trade marketing, perdão. Perfeito. Estou gostando da forma como a gente está conduzindo aqui, Rodrigo e Gustavo, porque a gente está trazendo várias pautas de dificuldades que a gente vê, né, nos desafios dos nossos clientes. E uma outra, Gustavo, que eu vejo que nasce no GTM, né, é você ter conflitos de canais, né, ter conflitos entre seus parceiros.
Tá? E eu percebo que isso é por uma concepção errada no GTM. Tá? Pela tua experiência, né, como é que você cria, né, isso dentro dos projetos de GTM durante a tua carreira para evitar que houvesse conflitos, né, passando por todas as pautas, né, desde política de preços, portfólio, nível de serviço, né, como é que você organizava isso? Olha, eu acho que tem indústrias que fazem isso muito bem e indústrias que fazem isso menos bem. E aí eu acho que uma das coisas que ajuda muito nessa diferenciação e na redução desse conflito, por incrível que pareça, é o teu ciclo de inovação. E aí você pode reparar linhas, categorias que têm uma troca frequente de line-up de produtos. Vou usar um exemplo que eu acho que todo mundo conhece. Poxa, dificilmente você vê queima de preço em iPhone. Né? Por quê? Porque o produto, você sabe que ele tem um ciclo de vida de 1 ano, o preço está alinhadinho, o abastecimento está alinhadinho, né? Porque o conflito de canal ele nasce de superestocagem, ou alguém que comprou demais, mais do que cabia no mercado, ou porque alguém tem margem demais para queimar. E essas duas coisas, né, hoje custam muito caro, ou para a indústria ou para o varejo. Então, quando você olha para as diferentes indústrias e uma delas tem um ciclo de inovação mais curto, por experiência, eu vejo que a tendência de conflito de canal nesse nível, nesse tipo de categoria é menor. Quando você vê produtos que já são mais perenes, que já tem uma distribuição muito mais horizontalizada e não necessariamente você tem essa gestão tão bem compartilhada de estocagem. Na margem, tudo bem, eu acho que isso hoje em dia está mais fácil, mas principalmente na estocagem, você perde o comando até do calendário promocional desse parceiro. E muitas vezes o cara tem lá uma necessidade de caixa, ele vai lá e pumba, queima teu preço. E aí você tem o estopim de um conflito de canais. Então, assim, o que eu sempre trago muito nessas discussões é, principalmente, uma equiparidade de margem que você oferece a esse parceiro comercializando o seu produto. Obviamente, com as diferenças, né? Tem paridades aí, de novo, né, voltando lá atrás, pelo valor que esse parceiro agrega ao seu negócio. Mas o planejamento de abastecimento, ele é muito sensível. Se você errar a mão para cima ou para baixo, você vai ter ou uma perda de market share ou você vai ter, eventualmente, aí o começo de um atrito entre canais que é muito difícil de ser controlado depois. Mas eu sempre olho, independente da indústria, mas sempre nível de estocagem e as paridades de condição comercial que você tem para esses diferentes parceiros. Você deu um exemplo aí emblemático da Apple, porque é um case muito peculiar, né? O case da Apple, no sentido de que eles têm uma vocação tão grande para marketing, né? E para gerar demanda tão grande, né? Que tem uma dificuldade de coordenar a ponta do processo, o time de vendas, com o tamanho da capacidade de marketing que eles geram. Que é, assim, disponibilidade de produto em ponto de venda, é um negócio horrível, né? Tem uma assimetria muito grande de produto em ponto de venda. É muito comum, né? Você chegar a comprar alguma coisa e não ter, né? Muito comum. E outra coisa é o nível de serviço também, né? Você vai em loja Apple nos Estados Unidos, o nível de serviço ali na loja, eu julgo muito, muito abaixo do que poderia ser e da média do mercado de eletroeletrônico, que é um mercado que tem um ticket alto, né? Então você tem capacidade de ter um atendimento de ponta na loja, né? Então tem um certo desbalanço, né? Um super musculoso no marketing, super frágil na venda, na ponta ali, no atendimento, nível de serviço, estoque, né? Então, é um case à parte aí, né? E é difícil, geralmente é o contrário, assim, né? É uma marca ultra valiosa, e aí você vê o peso que tem o marketing por trás da coisa, né? Que até aquela execução no ponto de venda que não é tão encantadora quanto a promessa, né? O produto é maravilhoso,
a jornada de compra não necessariamente, mas a promessa da marca é tão boa que o negócio continua valendo, né, valor quase infinito, né? Porque eles conseguem renovar o valor da marca a cada inovação que eles fazem. Então, eu acho que tem realmente... Isso é uma coisa a ser muito considerada na hora de você fazer, né, e definir a tua estratégia, definir o papel de cada canal e como é que você gerencia atrito entre canais, né? Como é que essa relação trabalha a seu favor ou não, né? Mas você sabe que aí tem... Eu estava pensando nisso ontem de manhã, né? Eu estava organizando um workshop que eu vou dar sobre como recrutar os melhores executivos, né? Para empresários, né? Um trabalho que a gente vai começar a fazer na The Force Sales Company. Um trabalho não, né? Uma iniciativa que a gente vai começar a fazer para o ano que vem. E daí você sabe que eu estava organizando algumas informações e pesquisas, né? E eu estava pensando sobre o quanto o executivo de vendas e marketing ele é super exposto à necessidade de se comunicar muito bem e ter muita inteligência emocional. Ele é super exposto a isso. Por quê? Porque o teu GTM, para você fazer uma defesa do teu resultado para o board da empresa, né, como um C-level, cara, você tem tanto fator jogando contra ou a favor que fazer um planejamento assertivo é difícil, né? E aí, desculpa, vou usar uma expressão bem feia aqui, me desculpe, Gustavo, mas para você ficar com a bunda na janela é muito fácil, né? É muito fácil. Aliás, é difícil não estar, né? Exatamente, assim... E eu acho que tem uma dificuldade de tangibilizar e de dar o valor adequado para o projeto que está sendo entregue no go-to-market. Pô, tá bom, tá ótimo, sabe? Tem uma régua. Quão bom está isso aqui? Tá no nível best of the class ou tá no nível horrível, né? E tem uma graduação desse resultado. É um pouco injusto. Por isso que a gente vê tanto turnover no canal de venda, em executivo de gestão de canais e também em go-to-market, executivo de go-to-market, que são posições que estão assim, no fogo cruzado, né? Assim, enfim. Então, é um pouco ingrato, né? É um projeto que você depende, por exemplo, no caso da Apple, provavelmente você tem atenuantes e você tem grandes impulsionadores do teu projeto de go-to-market, né? Como é que você vai avaliar o trabalho do head de vendas, né? Num contexto desse, onde você tem um marketing super potente dando uma retaguarda, né? Ao passo que às vezes você está numa empresa que tem uma noção de que tem uma retaguarda de marketing que na ponta não existe. Ela tem uma ilusão de diferencial de marca, ela tem uma ilusão de e aí acaba criando uma expectativa totalmente desalinhada, né, com os projetos, né? Então... O Gustavo... Faz parte um pouco do papel da área comercial, né? E como é que, né, dar luz a tudo isso, a essas dissonâncias de uma forma construtiva também, né? Rodrigo, eu quero aproveitar a experiência mais plural do Gustavo em categoria de produto para trazer uma pauta aqui que me chama a atenção. A indústria de bens de consumo, né, Gustavo, ela é famosa por ter já um processo de gestão muito maturado, né? E aí, especificamente, quando a gente olha para KPIs, né? Os KPIs de vendas e marketing de bens de consumo estão muito bem dados, estão muito bem definidos, né? Contudo, quando a gente olha para diferentes categorias de produtos, aí que eu trago a tua experiência, né? Você passou por móveis, por linha branca, por calçados, né? Como a categoria de produto, né, e seus respectivos canais impactam ali na definição de quais são os KPIs que mais, né, os profissionais de vendas e marketing precisam estar olhando? Olha, eu acho que eu volto um pouco até no ponto da natureza da própria categoria, né? Porque, assim, eu trabalhei, uma das categorias que eu trabalhei, o mercado esportivo, por exemplo, ele tem um GTM completamente diferente, né? E eu confesso que foi talvez a passagem mais desafiadora da minha carreira, porque justamente por isso. Se você pega o segmento esportivo como um todo, ele tem com os seus parceiros o que eles chamam de uma venda futura. Então, ele apresenta uma coleção que é a coleção do inverno do ano que vem,
ele recolhe encomendas firmes, né, daquela linha de produto, das grades, das cores e tudo mais, e basicamente ali você está lançando tendências. Você, a partir daquele momento, você começa a gerenciar a confirmação daquela encomenda, né? Nesse meio tempo, você está gerenciando a chegada de uma outra coleção que está no navio e uma outra coleção que ela está saindo do teu depósito e indo para a loja do teu cliente, né? Então, neste caso, para que haja sucesso na gestão de vendas e nessa cadeia como um todo, você tem que gerenciar sellout. Você tem que garantir que o produto, né, o calçado que está chegando na parede daquela loja, ele está gerando venda. E você medir o sell-through, né, que a gente chama de sell-through, né, o quanto você planejou de vendas no período versus a venda efetiva que está acontecendo, o quanto ela está no nível verde. E se ela começar a indicar para o vermelho, quer dizer que o cara não vai ter espaço para comprar e receber a encomenda que ele fez da outra coleção e o teu cano vai começar a entupir. Então, remarcação eventual, calendário promo, mas é sellout, 100%. Agora, outras onde você não tem prazo de validade no produto, você não tem uma gestão de troca de produto tão rápida. Então, você pode gerenciar de uma forma diferente. Você pode gerenciar uma venda muito mais de um mix planejado, associado a um calendário promo que você vai executar, eventualmente, para resolver um problema de estoque que você tem dentro do cliente. Mas a tua coordenação de negociação é fundamentalmente para o sell-in. E não tem nada de errado com isso, só realmente são formas diferentes de fazer, né? Então, você vai lá, faz o sell-in, a hora que o produto está lá, você começa a pensar no como você vai vender para que ele gere o open to buy para comprar no mês que vem, e não o contrário. Tá? Então, eu acho que tem uma diferença de modalidades de gestão, que, assim, uma das coisas que eu valorizo demais nas minhas passagens é poder trazer todas elas, eventualmente, para as diferentes cadeiras onde eu passei. Então, hoje, por exemplo, na cadeira onde eu estou, eu sei que eu trago uma bagagem e elementos que até nos ajudam a nos desafiar mais a fazer diferente a partir de um aprendizado que eu tive em outra indústria. Então, eu acho que isso é super legal. Mas eu acho que, entendendo bem o tipo da categoria que você trabalha, você consegue criar uma orientação maior, se ela é para o sell-in mais ou é mais para o sell-out, se ela é mais voltada para para surpreender e encantar o consumidor, e você está disposto a fazer do chão de loja um grande showroom, ou se é mais transacional, um cash and carry, mas eu acho que depende muito realmente do tipo de produto, a categoria e o ciclo de desenvolvimento de produto e inovação que você tem na indústria. Muito bacana. Legal. Você sabe que você gerou uma provocação aqui no seguinte sentido, né? Às vezes, para nós, a gente tenta ajuda muitos clientes na hora da concepção do job description das vagas que a gente vai fazer, para diminuir curva de aprendizado das pessoas nas cadeiras e acelerar o resultado, né? Isso que um especialista em recrutar vendas e marketing tem que fazer na hora de recrutar, né? Quer dizer, você saber o atalho ali, vai contratar esse tipo de pessoa, desse tipo de produto, que é o que tem mais match aqui, vai ter uma curva menor e vai te entregar mais em menos tempo, né? Então esse é o nosso trabalho no final do dia. Mas você sabe que, ao detalhar o nível de diferença que existe entre gerir um go-to-market num produto, é o mesmo segmento, bens de consumo, mas você tem um produto de alto giro, baixo giro, produto de alto ticket, baixo ticket, né? Você tem tanta diferença entre as categorias, entre a dinâmica de dia a dia das categorias, que isso explica o porquê muitos RHs, na hora de definir quem que eles vão recrutar para as vagas, eles procuram gente da mesma subcategoria para operar. E aí tem
tem uma questão aí que ajuda a resolver esse dilema, né? Porque daí você diminui muito teu hunting ground, né? Você fica muito refém de poucos candidatos ali, né? E aí você vai ter que ir para os concorrentes recrutar, que é o raciocínio lógico, né? Porque o que você traduziu aqui, quando você resumiu muito bem o dia a dia dos dois cenários distintos, que parecem iguais, mas são distintos, por um leigo parece igual, mas na prática são distintos, é um desafio lógico, né? Você conseguiu sistematizar o conhecimento de uma forma muito clara e muito assertiva. Eis aí a dificuldade de trazer alguém de uma categoria para outra. Se a pessoa não tem um raciocínio lógico alto, até ela virar a chave, a onda passou. Né? Exato. Você perdeu um tempo que você não tem, né? Exatamente. Então, a variável-chave para você definir quem contratar, se você pega um cara de uma outra subcategoria excelente, o cara com cases absurdos, ou você pega um cara nota 8,5 da tua subcategoria, a variável é raciocínio lógico, que é a capacidade da pessoa virar a chave rápido, entender que as variáveis mudam, o dia a dia muda, e aí ele trazer isso para a execução do dia a dia dele. Então, só deixando uma pequena contribuição aqui na questão do recrutamento, mas usando aí teu case, né, que não é comum, né, ter essa capacidade de entendimento que você trouxe aqui para nós e de síntese e de organizar o conhecimento, que nem você fez agora, né? Então, na prática, é um grande gargalo, né? Concorda, Nilson? Sem dúvida, sem dúvida. Certamente é um capítulo aí para o teu workshop, Rodrigo. Sim, mas o raciocínio lógico é uma variável chave para recrutamento e seleção, definitivamente. E por muitas vezes, Gustavo, e aí acho que vale a tua contribuição, a gente está mudando, a gente está trazendo a pauta agora recrutamento e seleção, mas você pode contribuir certamente com isso. Muitas vezes no recrutamento e seleção, né, tanto executivos como RH passam por cima ou não dão a atenção necessária para este ponto, né? Vamos olhar perfil, vamos olhar para quais empresas ele passou, fit cultural, e aí eu deixo de olhar, né, para esse elemento tão importante que tende a impactar muito a performance, né? Exato, como é que você provoca a mudança, né, trazendo sempre mais do mesmo, né? Eu acho que essa é uma equação sempre muito complexa quando você vai recrutar. Se você está realmente mais preocupado em garantir que o resultado volte a acontecer amanhã, ou versus, eventualmente, trazer um elemento que vai demandar um pouco mais de tempo para rampar na posição, mas que, eventualmente, pode ter uma contribuição maior ao longo do tempo. Né? Mais transformação. Isso é muito difícil, né? Esse balanço, né? Maravilha. Gustavo, eu queria te agradecer muitíssimo. Olha, é um episódio aqui para a gente usar demais, inclusive para os nossos alinhamentos com RH, né? Porque é muito comum quando a gente vai alinhar a vaga de GTM, de gestão de canais, ter muita dúvida no RH de, o que realmente eu preciso, onde que eu tenho que achar essa pessoa, né? E a gente entra muito com essa ajuda de concepção, de delimitar o projeto, né? Então, eu não tenho dúvida que o time da Forceus vai usar muito para ajudar os clientes a entender melhor o go-to-market, entender melhor como que é na ponta mesmo. Então, eu queria te agradecer, além da comunidade de vendas smart como um todo, né? Então, eu queria te agradecer demais, viu, Gustavo? Adorei o papo. Eu agradeço. E espero te ver de volta aqui no programa, viu? Estou super à disposição, gostei demais da conversa, gente. Muito obrigado aí. Nós que agradecemos. E quando tiver um case legal de go-to-market, talvez a gente te traga para contar esse case, né? A gente destrinchar pegar um case da tua carreira em específico e dar uma destrinchada para materializar tudo isso de uma outra forma, né? E com isso ir empilhando boas práticas, né, para orientar as pessoas. Ô, Rodrigo, me permita um parênteses rápido aqui. Para quem gostou do programa de hoje, né, a gente tem de cabeça aqui 2 outros programas que vão complementar muito, né, que o Gustavo trouxe aqui, que é o programa recente do Alexandre, né, o diretor de vendas da Stone, que falou muito, né, sobre canais, né, e o programa com o diretor de vendas da Farmax, que falou de JBP, né, o Gustavo falou de JBP aqui. Então não deixem de conferir esses 2 programas, que certamente vai expandir ainda mais, né, essas reflexões que o Gustavo trouxe aqui pra gente. Sem dúvida. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todas e todos que estiveram até aqui com a gente.
Se gostaram tanto quanto nós, deixa seu like, compartilha com quem pode gostar do programa e não deixa de se inscrever gratuitamente no Sales and Marketing Awards desse ano. Um abraço para todos vocês e até lá.